muito obrigado por estarem aqui. Agradeço obviamente também aqui a presença dos nossos três oradores. Mais uma vez, eu sei que a hora não é provavelmente a mais oportuna. Estamos a falar de uma sexta-feira. Braga não é hoje a melhor cidade para circular, mas estamos aqui presentes, estamos aqui com os jovens. Portanto, obviamente, eu queria começar por dar as nossas boas-vindas, só para ficar aqui no CV completo. Portanto, começamos com a nossa doutora Diana, enfermeira aqui do ASES. Portanto, para também ter aqui uma perspectiva, digamos que a nossa intenção era ter aqui um painel completo e abordar aqui efetivamente o tema da saúde mental dos jovens. Portanto, nesse sentido, voltando, temos aqui a nossa enfermeira do painel, depois temos aqui o nosso professor Dr. Miguel Gonçalves, da Universidade do Minho, também parte da área. Acho que sim. Portanto, só para terminar, antes de me tirem a voz, a doutora Virginia Antunes, também psicóloga. Portanto, começando, até para já não perdemos mais tempo, eu começar com a doutora Virginia, que está aqui ao meu lado. Obviamente nós temos aqui um paradigma da saúde mental que foi muito falado, principalmente desde a pandemia, ou seja, um tema que está sempre presente, mas que de alguma forma sofreu aqui alguma desmistificação desde a pandemia. O que eu queria perguntar à doutora é, efetivamente, se olharmos hoje para os jovens e para a realidade que temos hoje, a nível socioeconómico, familiar, pessoal, quais são os principais desafios que hoje os jovens enfrentam a nível de saúde mental, principalmente quando estamos a par de todos os casos de ansiedade e de burnout, principalmente na altura académica, digamos assim. Olá, boa tarde. Desde já agradeço o convite do Fernando, agradeço também os presentes e também quero cumprimentar aqui os meus colegas oradores, o Sr. Professor Miguel Gonçalves, que por sinal foi meu professor, e a enfermeira doutora Eliana. Para responder a sua pergunta, é verdade que o Covid, neste sentido, veio trazer algumas alterações, essencialmente na ansiedade e na depressão, e essencialmente nas relações sociais, não é? A psicologia sempre foi visto ao longo dos anos, foi crescendo. Tivemos que desmitificar muito a psicologia porque as pessoas tinham alguma dificuldade em recorrer à psicologia. Portanto, as pessoas recorrem muito facilmente a um ortopedista, um cardiologista e tinham muita dificuldade em recorrer à psicologia. Portanto, hoje eu considero que isto já não acontece. Quer dizer, acontece um pouco, mas não muito. Portanto, as pessoas hoje recorrem com facilidade à psicologia. Nós temos vários programas a nível da psicologia em Portugal. Infelizmente temos um programa em Lisboa, porque às vezes parece que Portugal é só Lisboa, não é? E temos um programa que existe em Lisboa há 20 anos, que se chama Parece, que é um programa, ao meu ver, fantástico, porque ele tem uma equipa multidisciplinar em que todos os adolescentes e adultos, que podem, acho que a faixa etária é aos 24 anos, podem recorrer a este serviço de forma gratuita. Aqui em Portugal nós temos o SMS 24, onde temos uma linha própria também para todas as pessoas que pretendem, que têm algum problema e que realmente precisam de falar ou de algum aconselhamento, não é? Que é a linha Conversa Amiga, que também podem recorrer de forma gratuita. Depois temos a nossa ordem dos psicólogos, que também tem feito um esforço enorme nesse sentido. O nosso representante da ordem tem feito, mesmo a nível do governo, tem feito algumas diligências no sentido de alargar a psicologia em várias áreas. A nível de, por exemplo, escolar, nós neste momento temos 1.700 psicólogos a trabalhar. Claro que não é o suficiente, precisamos de muito mais. A nível da saúde, neste momento temos 1.000 e poucos, 1.100 pessoas psicólogos, em que 400 fazem parte do centro de saúde. É claro que 400 no centro de saúde não é o suficiente, não é? Porque realmente as pessoas têm sentido esse burnout que fala académico, não é? Nós já tínhamos muito isso a nível laboral, e já se falava muito a nível laboral, agora também se fala a nível académico,
e tem sido uma problemática muito acentuada nesta geração, que é a geração Z, não é? Em que é uma geração que realmente, a nível de competências, é uma geração que tem muitas competências e claro que isto acaba por influenciar a vida académica. E claro que agora perguntam, ok, o que é que fazemos, não é? Com o burnout académico, não é? O que é que se faz nessas situações? Primeiro devemos tentar perceber aqui uma coisa muito importante, não queria me alargar muito, porque senão depois ninguém fala, não é? Não queria alargar muito, mas é importante que as pessoas percebam que hoje em dia está muito em voga e cada vez se fala mais sobre a inteligência emocional, agora mais também a inteligência artificial, mas temos antes disto a inteligência emocional. E também sabemos, e a investigação fala muito sobre isso, que as pessoas de grande sucesso a nível profissional são pessoas que desenvolveram a sua inteligência emocional. Portanto, a nível profissional, a investigação fala que 10% tem a ver com o QI, 10, 20%, 70, 80% tem a ver com o que é a inteligência emocional. A inteligência emocional é adquirida ao longo da vida, portanto, aprendemos a desenvolver a nossa inteligência emocional. E, portanto, para que não exista esse burnout académico, nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Porque é ela realmente que nos importa para o futuro. Infelizmente, nas escolas, ainda hoje, isso não é trabalhado, porque a única coisa que importa são as notas, em Portugal. E penso que cada vez mais isso tem que ser trabalhado nas escolas, com os professores, com os pais, com competências para os pais até poderem fazer isto, e os próprios professores, não é? Porque nós precisamos de perceber o que é que temos que fazer para não ter burnout académico, por exemplo, não é? Que é não ver a vida académica única e exclusivamente como parte da nossa vida. Nós temos vida além da vida académica e, portanto, é importante também o exercício físico, a alimentação, as interações sociais, tudo isto é importantíssimo. E, portanto, pronto, isto é o meu ponto de vista. Pegando já nas palavras da doutora Virginia, relativamente aqui à questão, até começando já pela parte académica, para depois passarmos aqui ao professor Miguel, a doutora abordou aqui uma questão que é relativamente a atenção excessiva que há no rendimento escolar, nas notas, perdendo-se um bocadinho para essa vertente que tanto deve ser valorizada e prezada como a saúde mental. Passando aqui agora ao professor, eu perguntava, e pegando nessa premissa, se o professor sentiu, e falando aqui também um bocadinho na Universidade do Minho, se sentiu que há uma diferença de postura relativamente ao lado académico sobre a atenção que deve ser dada aos seus alunos relativamente à saúde mental, se sim e se não, o que é que falta nesse sentido? Eu preciso mesmo disto. Para falar. É só para a gravação. Ok. Portanto, a questão é se eu sinto que pós-pandemia há uma diferença. Sim, como por pandemia, sim, nos últimos anos houve uma diferença da parte da vertente académica relativamente à atenção. O que é que nós sabemos? Nós temos estudos que mostram que os indicadores de saúde mental dos jovens são inquietantes. Temos um conjunto de estudos que vão neste sentido e que têm indicadores muito claros de elevado sofrimento psicológico. Mas, de facto, esta questão do sofrimento psicológico, eu esqueci de cumprimentar os colegas, porque se desculpa, eu lembro agora. Saudades falhados. Esta questão do sofrimento psicológico foi uma questão que ganhou moda na pandemia. Porque pré-pandemia nós temos um problema com a saúde mental, digamos assim, que é, ela continua, e eu acho que vai ser muito difícil conseguir que haja uma mudança. Acho que as mudanças vão ser graduais, sinceramente, por razões que eu depois posso explicar. Estou firmemente convicto disto, que é que a doença mental vai continuar a ser fortemente estigmatizada. É menos estigmatizada agora. Eu não tenho dados para isto, é uma impressão e é do discurso social do governo. Portanto, eu acho que a pandemia trouxe, de facto, uma capacidade das pessoas falarem mais, mas eu acho que continua a haver muito estigma e até autoestigma, portanto, dos pacientes em relação a si próprios, em relação às suas condições.
Primeiro, porque quando nós falamos de saúde mental ou de doença mental, estamos a falar de uma realidade muito heterogénea, não é? Muito heterogénea, que envolve desde sofrimento com o próprio até sofrimento com os outros, que envolve quadros de natureza psicótica, até ansiedade, depressão, perturbações. Portanto, nós temos de facto uma heterogeneidade e depois até dentro das próprias condições. Não é? A depressão é tudo menos uma condição homogénea, por exemplo. Não é? É uma condição heterogénea, com muitas configurações. E, portanto, eu acho que isto para dizer o quê? Para dizer que se nota mais um discurso em torno das questões da saúde mental, da necessidade de cuidados de saúde mental, das pessoas estarem em burnout, das pessoas estarem em stress. Começamos a ter pessoas, figuras públicas, a afirmarem a sua condição de paciente em algumas situações, ou dizerem que tiveram um episódio depressivo major, e portanto isto começa a acontecer com mais frequência. Depois é curioso, porque é que eu digo que eu acho que isto ainda é um registro relativamente superficial. Porque depois, quando nós oferecemos respostas, e eu refiro-me a respostas, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, está bem? A dada altura na pandemia, as pessoas estavam com um stress brutal, sobretudo alunos deslocados, que estavam isolados, e portanto nós estávamos todos com aulas por Zoom, e as coisas estavam de facto muito difíceis. E nós decidimos, isto foi talvez em novembro, portanto antes do Natal, eu já não consigo situar o que foi antes do segundo fechamento, não é? Do segundo confinamento. E nós, a dada altura na escola, iniciativa pro bono, um conjunto de pessoas, decidimos que íamos organizar grupos de autoajuda para o segundo semestre. Ok, planeámos tudo para fazer grupos de autoajuda para estudantes, pensámos até que íamos ter forte adesão, porque as pessoas estavam. Lembro-me de ter uma reunião com estudantes de psicologia em que perguntamos aos estudantes se isto era relevante para eles, se eles achavam que isto podia ser uma iniciativa interessante, termos formas de pôr os estudantes uns em contacto com os outros, porque de facto havia um deslaçamento social. Pronto, e nós preparamos tudo em novembro. Organizámos tudo para fazer os grupos de autoajuda, abriram as inscrições em janeiro. As pessoas se inscreveram? Zero. Era grátis. Ok? E portanto, não sei, a minha única interpretação face a isto é que as pessoas têm em relação a isto, por exemplo, uma outra experiência que eu tenho muito, já várias vezes no passado, não sei, a sua experiência na área da prevenção, não sei se partilha esta experiência, que é nós oferecermos intervenções em grupo, por exemplo, e haver uma enorme resistência para as intervenções em grupo, que por acaso, em algumas perturbações, até vão mais jeito. Por exemplo, trabalhar com pessoas que têm ansiedade social é imenso jeito em grupo. Porque são pessoas que partilham a mesma dificuldade ou as mesmas dificuldades, são pessoas com as quais nós podemos ensaiar exercícios uns com os outros, porque nós precisamos de interação social com estas pessoas e, portanto, há até protocolos de intervenção que são centrados. É muito difícil, por exemplo, em Portugal, esta é a minha experiência, fazer grupos de pacientes. Muito difícil. As pessoas, não, olha, eu quero tratamento individual, tenha paciência. Ok? Pronto, e nós podemos dizer assim, está bem, mas é com pessoas com ansiedade social, portanto é normal que elas resistam mais. Acontece em todos os quadros clínicos. Pelo menos essa é a minha experiência. E, portanto, eu acho que isto tem a ver com esta ideia que, de algum modo, a saúde mental está associada a uma espécie de fragilidade de caráter. Não é? Que só somos fracos é que têm doença mental. As pessoas fracas... Não é como tratado na perna ou no braço. Não é como tratado na perna ou no braço. E isto, eu acho que isto é um problema do ponto de vista da estigmatização do outro, com implicações claras, da autoestigmatização e da dificuldade que nós temos na procura de ajuda. Depois, já agora, se quiser, eu acrescento uma outra coisa. Eu, por acaso, tenho aqui as minhas notas sobre a doença mental, notas sobre o tratamento. Não sei se continuo, se passo depois. Não é depois agora por fim, uma pergunta para Pronto, e depois eu calmo, só se tiverem perguntas específicas, está bem? E, portanto, eu queria dizer assim 2 ou 3 coisas sobre a doença mental e depois 2 ou 3 coisas sobre o tratamento, está bem? Pronto, a primeira é que a doença mental é altamente prevalente. Está bem? Eu acho que as pessoas têm a ideia que a doença mental acontece aos outros. Se nós contarmos as pessoas aqui, se assumirmos que esta amostra é uma amostra representativa da população, um em
cada 3 ou 1 em cada 4 pessoas vão ter uma perturbação mental diagnosticável ao longo da vida. Ok? Podem achar que não é perturbação mental, mas um de nós vai ser alcoólico, outro de nós vai ter luto patológico, outro de nós vai ter um episódio depressivo major. A gente pode achar que isto não é doença mental, mas é. Ok? Pronto. Segundo, a doença mental tem elevados custos do ponto de vista do próprio sofrimento psicológico das pessoas e das famílias, tem custos laborais severos e, portanto, custos económicos e financeiros grandes, tem custos em termos da saúde física. Ok? Portanto, segunda ideia, esta é que eu queria deixar. Terceira ideia, a maior parte das perturbações mentais começa na adolescência, ou na idade adulta jovem, quer dizer que não possam começar mais cedo ou mais tarde, mas a grande maioria, a moda, se quiser, em termos estatísticos das perturbações, começa por essa altura. Está bem? E, portanto, eu compreendo que isto seja colocado nos jovens, porque é de facto aí que a incidência é maior. Está bem? Temos uma parte grande, esta parte é a parte que pode parecer desencorajadora, uma parte grande de doenças mentais tem um curso crónico. Está bem? Por exemplo, a depressão, uma percentagem grande de pessoas com perturbações depressivas tem um curso crónico, tem mais episódios depressivos ao longo da vida, que nós podemos prevenir. Ok? Nós podemos prevenir com a intervenção. E aqui eu não me refiro só à intervenção, então agora passo para o tratamento, pode ser? Tratamento. Portanto, os meus pontos sobre doença mental é este: tratamento. Eu acho que nós temos em Portugal um problema sério, está bem? Sério. É engraçado, eu ouço muito alguns psiquiatras dizerem, mas não é nada contra os psiquiatras, nem contra grupo profissional nenhum, vão já ver, não é uma posição corporativa, quero deixar isso muito claro, até porque está a ser gravado, não é uma posição corporativa, é uma posição científica. Tá? A questão é que modelo de tratamento é que nós queremos em Portugal. Ok? Porque, por defeito, as pessoas são obrigadas. Por razões compreensíveis, não há recursos. E, portanto, alguém que tem uma insónia, por exemplo, deixem-me dar o exemplo de uma insónia, alguém que tem uma perturbação de sono, uma insónia, vai ao seu clínico geral, o clínico geral indica. Está bem? E até é capaz de ser cuidadoso o suficiente para dizer: olha, não faço isto mais de 15 dias. Está bem? Faço isto de 15 dias, a ver se o sono regulariza, e depois, não é? Mas a pessoa começou a fazer aquilo, faz aquilo para o resto da vida. Está bem? E há uma coisa engraçada que a gente sabe sobre a perturbação de sono, no caso das insónias, é que a utilização de certos medicamentos transforma um problema que pode ser agudo num problema crónico. Porque o sono é um fenómeno autorregulatório. E agora faço a ponte com a questão corporativa. Saiu há pouco tempo, na revista Lancet, que é uma revista altamente prestigiada, um estudo, julgo feito no Reino Unido, com enfermeiros, estão a ver como é corporativo, enfermeiros, está bem? Que faziam, implementavam um tratamento psicológico breve, está bem? Sessões de meia hora, 6 sessões de meia hora, com privação de sono, que é uma das formas de tratar insónia, está bem? E eles comparavam a privação de sono muito rapidamente em que consiste. Consiste em usar a falta de sono para regular o sono, está bem? Porque as pessoas acabam por dormir. Se nós as pusermos sem dormir, elas têm cada vez mais sono, está bem? Portanto, nós podemos usar a privação de sono, se for bem programada, para fazer com que as pessoas passem a ter sono. Ok? E, portanto, eles comparam, é um ensaio clínico e comparam 2 tipos de tratamento. Privação de sono com o apoio do pessoal de enfermagem, ok? Com 6 sessões, julgo que semanais de 30 minutos, com educação sobre o sono. Tá bem? E verificam que a primeira é muito mais eficaz que a segunda. Portanto, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós podemos ter intervenções psicológicas que são baratas, fáceis de implementar e que são eficazes. Está bem? Algumas delas têm precisam de psicólogos, outras precisam. Ok? Mas não precisam de psicólogos, enfermeiros, eventualmente assistentes sociais, pessoas com algum treino. E passo daqui para outra questão associada a isto, se não tiver a ser demasiado chato. Que é, nós temos evidência clara, hoje, muita evidência, portanto, não é uma questão de opinião, há evidência científica sólida, está bem? Que demonstra que os tratamentos psicológicos são eficazes para a maior parte das perturbações psicológicas, em igualdade de circunstâncias, pelo menos, se não em alguns casos mais eficazes, que tratamentos farmacológicos, excetuando as perturbações psicóticas. Está bem? Não passa pela cabeça dizer que nas perturbações psicóticas a medicação é a primeira linha de tratamento, não há outra hipótese. Está bem? Pronto, e portanto,
há alguma evidência neste momento que sugere que para algumas perturbações a primeira linha de tratamento não deveria ser farmacológica. Ou pode não ser farmacológica. Está bem? E, portanto, nós estamos a utilizar, do meu ponto de vista, demasiada resposta farmacológica, onde a resposta de outra natureza poderia funcionar. Faz sentido? Portanto, mais ou menos, se quiserem uma analogia médica, é mais ou menos como tratar todas as constipações com antibióticos. É claro que esta é mais complicada, porque podemos dizer, pode dizer, bom, mas tratar todas as constipações com antibióticos não só não é eficaz, e os medicamentos, os psicofármacos são eficazes, e portanto a comparação se calhar não é muito boa, mas estamos a tratar com ferramentas que não é um absolutamente. Só aproveitar aqui um pouco para fazer uma questão à doutora Diana, e essa questão do recurso farmacêutico, queria voltar a isso mais tarde. Doutora Diana, relativamente do seu ponto de vista, sente que nos últimos anos temos um aumento de casos de burnout, de ansiedade, principalmente a nível de perturbações de ansiedade da parte dos jovens, ou foi algo que sempre existiu, mas que há 20 anos atrás não era visto como ansiedade, era visto como outra coisa qualquer, muito longe do âmbito da saúde mental? E a segunda pergunta que me fazer, se me permite, era, sendo eu hoje um jovem, que soluções é que eu posso ter de baixo recurso financeiro dentro da função pública, dentro do Estado, que me possa ajudar a nível da saúde mental? Boa tarde a todos e cumprimentos aos meus colegas. Esta questão da saúde mental sempre existiu e sempre vai existir. Claro que pós-pandemia foi mais evidente, porque para além das crianças tivemos os pais também em stress e o ambiente familiar de isolamento em casa não colaborou. E nas escolas nós verificamos que realmente as crianças têm menos capacidade de gerir algumas situações de conflito relacionais, de stress, mesmo na parte curricular, a frustração. Percebemos que as crianças têm mais dificuldade em lidar com situações que naturalmente não seriam no caso patológico. Não teriam ansiedade excessiva, não teríamos crianças tão hiperativas, não é? Aquela diagnóstico de hiperatividade está muito presente nas escolas. Isso nós notamos no âmbito escolar. Em termos de números, não é possível estar aqui a definir se antes eram mais, se eram menos. Concordo aqui com o que o Dr. Miguel disse. O tratamento da primeira linha é a prevenção e a intervenção psicológica, que é claro que o acompanhamento médico é sempre fundamental, mas que a grande maioria das situações que nós vamos identificando, se tivessem um acompanhamento psicológico adequado, não teriam de passar a medicação. Sim, isso concordo. E no âmbito do ACES de Braga, expandendo um pouquinho ao que a doutora Luísa estava a falar, pós-pandemia, as escolas aqui em Braga, cada agrupamento tem um enfermeiro de referência, que trabalha muito as competências socioemocionais. Existe um manual, que é o Manual das Competências Socioemocionais, da Direção-Geral de Saúde e da Educação, e esse manual tem vindo a ser trabalhado pós-pandemia também, foi revisto em 2019, é um manual muito recente. Tem vindo a ser trabalhado cá nos agrupamentos de Braga, desde o jardim até o secundário. Fica o ensino universitário um pouquinho de fora. Mas percebemos que as atividades implementadas têm tido algum resultado. Isto não há resultados de um dia para o outro. Muitas vezes é preciso algum ano, 2 anos, 3 anos, nós percebemos que tem impacto, principalmente nesta questão da relação. As crianças têm muita dificuldade no relacionamento com o outro. Os telemóveis também não ajudam, não é? Esta questão. Mas é importante trabalhar as competências socioemocionais e a inteligência emocional, cada vez é mais importante, porque a parte curricular já é exigente. Eles sabem que têm que atingir aquela meta, mas depois não compreendem as suas emoções, não sabem trabalhar isto. E isto a escola, e tem vindo a trabalhar, a parte emocional. Desde o jardim, onde eles vão conhecendo as emoções básicas, vão percebendo de que forma podem relaxar, utilizando a respiração, pequenas técnicas, pequenas estratégias que vamos ensinando para eles começarem a lidar com algumas situações do dia-a-dia que lhes causam frustração e que alguns não sabem lidar com isso e até têm manifestações de raiva. Alguns casos de hiperatividade não são hiperatividade, são mesmo dificuldade em lidar com os sentimentos que têm. E nós, no terreno, acabamos por identificar e fazer a ponte entre a pedopsiquiatria e a psicologia, também fazemos essa ponte, sempre que há necessidade, porque há
casos que realmente têm que ser acompanhados, mas trabalhamos muito na base da prevenção. Temos psicologia no ACES, é gratuita, referenciada pelo médico de família, não é por nós, claro. Temos a pedopsiquiatria também nos hospitais de recurso. Nós, enquanto enfermeiros de saúde mental e enfermeiros de saúde escolar, porque todas as escolas têm enfermeiros de saúde escolar, podem não ter especialidade de saúde mental, todos nós estamos a trabalhar competências socioemocionais. Nos 5 domínios, que é o autoconhecimento, a criança ser capaz de se conhecer, de perceber as emoções que vivem dentro dela, a autorregulação, como é que ela regula essas emoções, da consciência social, o eu e o outro, ter consciência até porque cada vez temos uma multiculturalidade, não é? E também perceber a diferença. As competências relacionais, saberem relacionar-se entre eles, a tomada de decisão responsável, serem responsáveis pelas decisões que vão tomando. Isto é gradativo. Desde o jardim há pequenas estratégias, no primeiro ciclo já trabalhamos outras competências e depois do primeiro, segundo até o secundário vamos aumentando a exigência dessas estratégias. Temos tido resultados, pelo menos o feedback das escolas é muito positivo. Se vamos conseguir avaliar brevemente o impacto, não. Acho que isto é um trabalho contínuo que tem que ser. Com exercícios desses, de 20 anos, quando a pessoa tiver a dar aulas de intervenção, a pessoa já não tem assistido, nem posso acontecer, para perceber que é um exercício normal. Sim, é muito trabalhado a literacia em saúde mental nas escolas. O que é doença mental, o que é ansiedade, perceberem que doença mental é como ter um diabetes ou ter outra patologia. Simplesmente o órgão é outro. E a criança tem que perceber esta diferença. Temos os pais, às vezes são um bocadinho bloqueio, não é? Queremos também chegar aos pais e aos pais, os grupos. Esta questão dos grupos é muito difícil. É muito difícil chegar aos pais e também trabalhar estas questões das competências socioemocionais. Com as crianças é muito mais fácil. E eles aderem muito bem. Portanto, o mindfulness, as crianças adoram. É uma técnica simples para trabalhar com crianças muito pequenas ou maiores no primeiro ciclo, por exemplo. Mas que o facto de eles perceberem que a respiração ajuda a controlar, em algumas situações eles vão usar essa estratégia. Eles vão perceber que conseguem controlar a sua emoção se perceberem que estão a sentir raiva e de que forma vão lidar com essa raiva. Há estratégias que nós vamos ensinando para controlar isso. E aos pouquinhos, sim, o caminho tem sido feito aqui em Braga. Não posso falar em geral, não é? É um caminho muito pequeno. Porque desde o Covid nós também estivemos fora das escolas até 2021. Estivemos impedidos de exercer funções nas escolas por causa do Covid, até porque estivemos alocados a outros serviços. Mas o trabalho que tem sido feito tem sido muito gratificante. Sim, e verificamos resultados. Eu aproveitando mais uma vez um bocadinho as palavras da Diana, queria aproveitar para perguntar aqui à doutora Virginia e também no âmbito do seu professor. A doutora sente que, no caso dos seus pacientes, existe alguma espécie, falámos ali um bocadinho também do sintoma precoce, digamos assim, ou seja, muito cedo de dizermos a alguém que está a passar por uma perturbação qualquer, pode ficar já com outra. Se existe já, às vezes, uma avaliação precoce dos utentes, eles vão já pensar que têm atividade, falámos há bocado dos casos de hiperatividade, mas não é bem assim. Se sente que dentro do século existe algum tipo de antecipação dos sintomas, e depois, obviamente, também corresponde nos próprios tratamentos, e fazer uma pergunta, uma segunda pergunta, já de uma forma mais técnica. Nós, desde o início da pandemia, temos muito recurso das consultas digitais, ou seja, por Zoom, à distância. De que forma é que isso alterou o conceito de uma consulta psicológica? Ok, de acordo com a primeira pergunta, sim, muitas pessoas já vêm quase, isto é um bocadinho como uma automedicação, já vêm com critérios diagnósticos e etc. Muitas das vezes não corresponde. É preciso desmontar, muitas das vezes, como dizia a enfermeira há pouco, até foi dada pelos pais, acontece muito isso com as crianças, não é? Porque uma criança rebelde é toda hiperativa e, portanto, muitas das vezes nós temos que desconstruir isto com os pais e com as crianças. Hoje em dia há uma consciencialização maior, portanto as pessoas recorrem à psicologia com mais facilidade, não é? Acabam por se perceber que têm bloqueios e que os condicionam, não é? E a partir do momento em que sentem esses condicionamentos, acabam por recorrer cada
vez mais a psicologia, porque o professor Miguel dizia que ainda há muito preconceito, é verdade, e eu sinto muita diferença, sou sincera, nas consultas, porque há uns anos, por exemplo, isto é um exemplo banal, mas há uns anos os homens raramente recorriam à psicologia, porque supostamente era uma doença das mulheres. Hoje tem mais homens do que mulheres. Os médicos não recorriam às nossas consultas. Eu hoje tenho muitos pacientes médicos e, portanto, nota-se aqui alguma diferença. Não é? Em relação às consultas, Sim. Desde a pandemia ou foi algo sempre? Foi algo que eu fui sentido ao longo do tempo. Não tem a ver, penso eu, não está relacionado com a pandemia. Foi algo que eu fui sentido ao longo do tempo. Em relação às teleconsultas, eu no início da minha carreira era muitas vezes requisitada para fazer teleconsultas e eu sempre disse que não o faria, porque achava que o contacto com a pessoa, não é? A observação em consulta é importantíssima e, portanto, sempre disse que não o faria até que me caiu na sopa e tive que me adaptar. Hoje faço muitas consultas online. Acabou por me levar para o resto do mundo, mais nesse sentido, porque nós temos muita gente fora que tem dificuldade na língua, especialmente quando se trata de emoções, não é? Nós temos a saudade, não é? E portanto têm muita dificuldade em falar de emoções noutra língua e estão lá fora e também precisam de nós. E hoje sinto que tenho pessoas em muitos pontos do mundo que recorrem a nós devido à língua e, portanto, tem sido uma ajuda muito importante nesse sentido. Se me pergunto, tem tido os mesmos resultados? Eu hoje digo que sim. Não é? É muito mais cansativo para mim, como terapeuta, porque acaba por ter que ter uma concentração muito maior na consulta, mas tem os mesmos resultados. Sim, exatamente, porque é muito mais fácil termos um distrator, não é? Estamos a olhar para o monitor, portanto, não é? É muito mais fácil termos um distrator, mas temos ótimos resultados também. Se me permite, se um jovem hoje sentado desacreditado, acha que aquela consulta não vai ser eficiente, não vai ser possível, é possível. É possível. Doutor, se o professor se me permite, voltando um bocadinho à questão que falámos um bocadinho da questão mais fármaca, digamos assim, do tema. Nós temos, por exemplo, uma realidade nos Estados Unidos onde há cada vez mais as crianças desde o cedo são diagnosticadas sempre com uma perturbação, existe depois uma grande presença de fármacos e de medicação desde uma idade muito jovem. Quão longe é que estamos dessa realidade? Eu não sei dizer em termos numéricos, não tenho dados aqui, mas não concluí o meu raciocínio que é concluir, sou um bocado curioso. Não, eu concluí só para não deixar a impressão de que o meu discurso é algo contra os fármacos. Não é mesmo, está bem? E eu acho, a minha questão é que nós não termos opções terapêuticas disponíveis condiciona os técnicos a uma única resposta que pode não ser mais adequada. A minha única questão é esta, ok? Portanto, eu diria... Eu se calhar aproveitava isto para falar de um exemplo que para mim neste momento é um dos exemplos mais interessantes, que é o exemplo inglês. Aliás, o exemplo inglês do modelo de tratamento de perturbações mentais, de doenças mentais, é um modelo que foi criado pela Austrália, pelo Canadá, pela Noruega e, portanto, inspirou um conjunto de outros países a usar este modelo. E é curioso, porque o modelo inglês começa, ele chama-se Improving Access to Psychological Treatments. E este modelo começa em 2006, não com pressão de psicólogos, mas com um relatório económico da London School of Economics. Está disponível na net, as pessoas podem ler, chama-se relatório Layard, que foi o senhor que fez o relatório. E o relatório faz uma coisa muito simples, que é estima quanto é que se pouparia financeiramente, em termos de PIB, portanto há o cálculo feito em termos de PIB, quanto é que se pouparia se tivéssemos cuidados de saúde para as perturbações. Na altura começou por ser ansiedade e depressão, agora generalizou-se outro tipo de perturbações, mas começou com ansiedade e depressão. E o que eles verificaram com este relatório é que se pouparia dinheiro. E, portanto, em 2000, isto é em inglês, não é? Em
em 2006 surge este relatório, em 2008 é feito um ensaio em 2 centros de saúde com este modelo e o modelo é implementado assim nacionalmente. Está bem? E é um modelo que está a funcionar hoje em termos nacionais. E qual é a lógica do modelo? A lógica do modelo é uma lógica designada de step care, portanto é um tratamento por passos, em que em função do grau de gravidade as pessoas são colocadas em tratamentos mais ou menos intensivos. E basicamente há 4 passos no modelo. O primeiro passo é o que eles chamam de psicoeducação. Portanto, se uma pessoa tem sintomas ligeiros de ansiedade, é informada sobre o que é a ansiedade, como é que pode lidar com ela, podem explicar como é que se fazem exercícios de relaxamento, etc. Portanto, é uma intervenção de baixa intensidade e com pouco custo. No nível a seguir, a intervenção é feita por counselors, que não são psicólogos, são pessoas que são treinadas, têm um treino básico em intervenção psicológica. E, portanto, é o treino seguinte para quadros mais ligeiros. O nível seguinte é feito por psicólogos clínicos e, finalmente, o nível seguinte é intervenção psicológica mais farmacoterapêutica, está bem? E pode acabar no treinamento, obviamente. Com internamento. Portanto, nós temos aqui diferentes passos e temos uma lógica em que, de facto, há outra coisa interessante neste modelo, que eu acho muito interessante, que é, repare, o que é que nós temos nos serviços de saúde em Portugal? Temos um conjunto de psicólogos que estão constrangidos no modo como fazem intervenção psicológica. Porque, como é evidente, têm pacientes a mais. E, portanto, ou fazem consultas muito espaçadas no tempo, ou fazem consultas de menor duração. E, portanto, esta prática, do ponto de vista da sua eficácia, é altamente questionável. E eu acho, sinceramente, que até pode ter um efeito contrário. Obviamente que a culpa não é dos profissionais, estão constrangidos a fazer assim, não é? Pode ter um efeito contrário, porque se uma pessoa é um psicólogo, não é? E tem uma sessão agora, tem uma sessão passada 5 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, a conclusão que tira é que não é eficaz. Porque dificilmente é uma intervenção desta natureza, ok? Nós, por exemplo, sabemos que no tratamento da depressão pode ser necessário, em alguns casos, fazer 2 sessões por semana, ok? Que é mais eficaz se nós tivermos, vamos imaginar, 20 sessões e tivermos 2 sessões por semana, em alguns casos mais graves, tivermos estas 20 sessões com espaçamento, com periodicidade de 2 por semana, é preferível fazer 2 por semana ao longo de 10 semanas e fazermos 20 sessões do que fazer uma de 3 em 3 semanas e as mesmas 20 sessões. Portanto, há aqui um efeito de dose que está estudado. E, portanto, nós podemos estar a convencer os utentes que a intervenção não é eficaz. E, obviamente, estamos a pôr os profissionais em burnout. Ter pacientes a mais, ter pouco sucesso é uma coisa difícil, não é? O modelo inglês faz uma coisa muito interessante, que é, desde o começo, avaliar os resultados. Os resultados são públicos. Se vocês colocarem na internet IAPT e colocarem 2022, aparecem os resultados do ano 2022. E aparece o número de doentes que recuperam aos serviços, o número de semanas que demoraram a ser atendidos, o número de consultas médicas que fizeram, a percentagem de pacientes que recuperaram, okay? Portanto, que ficaram sem sintomas significativos, e até a melhoria nestes indicadores ou pioria relativamente ao ano anterior. Bem? E, por exemplo, no IAPT é engraçado porque o critério que eles fixam é de 50% recuperados. Portanto, isto significa que, se vocês verem o relatório do ano, é tipo 1,6 milhões de pessoas que foram tratadas nos serviços. Bem? É nesta ordem de grandezas. E, portanto, nós temos, reparem, se tivermos 1,5 milhões de pessoas a serem tratadas, temos 750 mil pessoas que recuperaram da sua perturbação. Está bem? Segunda vantagem deste modelo, sabe qual é? É que temos estudos com grandes números. Não é? Hoje em dia, os ingleses estão a publicar imensos estudos com grandes números. Por exemplo, centrados numa coisa que está aparecendo na medicina em geral, que é a personalização de cuidados. Quais são os tratamentos mais eficazes para que pacientes? Ok? E, portanto, eu agora regresso à minha questão sobre a psicoterapia e a farmacoterapia. A minha questão não é... É evidente que há quadros clínicos que precisam de farmacoterapia incontestável, também, que é a primeira linha de ataque. E eu acho que há quadros clínicos que a investigação está a mostrar cada vez de um modo mais claro que a primeira linha de intervenção devia ser a psicoterapia. Está bem? Dou 2 ou 3 exemplos. Perturbações de pânico, por exemplo.
eu prefiro, se eu apanho um paciente com uma perturbação de pânico não está indicado, prefiro tentar produzir melhoria sintomática nas primeiras 6 semanas e combinar com a pessoa que só ao fim de 6 semanas não há melhorias sintomáticas, então recorremos a fármacos. Ok? Porque muitas vezes o tratamento da perturbação de pânico, bem feito, é suficiente para a intervenção psicológica. Se temos depressão ligeira, por exemplo, pode não fazer sentido estar a usar farmacoterapia, está bem? Já se temos uma depressão moderada ou severa, às vezes nem conseguimos mexer a pessoa sem fármacos. Ok? E, portanto, eu acho que a resposta, qual é o melhor tratamento, é uma resposta de natureza empírica. Tem que ser uma investigação a clarificar como é que pode ser feito. E a utilização de grandes nomes sustentáveis permite fazer tratamento destes dados com algoritmos de inteligência artificial que estão na moda e que são usados noutros ramos da medicina e que permitem, de facto, ter uma ideia clara sobre a personalização dos tratamentos. Isto é uma mais-valia inacreditável para o futuro. Okay? Pronto, portanto, vendem um modelo inglês e não sou inglês. Nem ninguém do APT me pagou para estar aqui dentro do modelo inglês. E eu acho que nós precisamos de algo parecido, percebe? É isso. Quer dizer, nós precisamos disso, é algo parecido, porque faz sentido. Quer dizer, se isto permite, se o sistema se paga a si próprio, se melhora a qualidade de vida e paga-se a si próprio. Porquê? Porque há menos absentismo, há menos baixas médicas, há menos presentismo. Portanto, há um conjunto de ganhos que correm das pessoas serem tratadas o mais rapidamente possível, não é? E o mais eficazmente possível. Eu aproveitava, nós já falamos aqui de jovens em burnout, já falamos também de médicos em burnout, e falamos pouco dos pais, como a Diana mencionou, e o que eu aproveitava para perguntar era que sinais, agora do ponto de vista dos pais, nós estamos aqui na plateia pais, quem não é por astronomia, como é que os pais hoje devem perceber os sinais em casa dos seus filhos? E que se há algum método que é aplicado nas escolas que também podem aplicar em casa, a nível de exercícios, algum tipo de abordagem a essa questão. Sim, claro que há. Os pais, há estratégias para lidar com os seus filhos, não é? O maior problema dos pais é o Google. É o Google. Também. Porque os sintomas que os filhos vão apresentando, eles procuram no Google as soluções. E isso muitas vezes cria alguns handicaps. Um quadro de sintomas. E depois realmente nós percebemos que há muita dificuldade. Esta questão da psicoterapia também ajuda os pais, porque ajudam a criança, mas orientam o pai ao tratamento. Nós percebemos que os pais não conhecem as estratégias para lidar com a situação de pânico ou da ansiedade da criança. Ou se a criança é mais agressiva em algumas situações. Eles não sabem como lidar com estas situações. Quando estão identificados nas escolas, nós tentamos fazer um encaminhamento, psicologia, claro que são poucos profissionais, isto é complicado, é aquilo que o doutor disse. São poucas consultas, porque realmente são muitos utentes e poucos profissionais. Mas há necessidade de trabalhar com os pais. Se conseguíssemos chegar aos pais, certamente que não teríamos filhos com com a saúde mental tanto em risco. Porque nós estamos neste momento a trabalhar aqui em Braga também esta questão da comunicação positiva com os filhos. Porque passa um pouquinho por aqui, pela base. De que forma os pais comunicam com os seus filhos? Será que comunicam se comunicam da mesma forma como comunicavam connosco? Hoje já não funciona. São crianças mais sensíveis. Em que o impacto que tem um grito numa criança hoje em dia causa-lhe baixa autoestima. E esse pai precisa perceber que certamente não está a fazer aquilo por mal, não é? Tem um berro, tem um grito porque a criança estava a fazer alguma asneira e porque ele também já foi educado assim. Mas essa criança percepciona o grito de outra forma. O castigo que é posto pode ser percepcionado de outra forma. Precisamos trabalhar os pais no sentido de eles perceberem como comunicar com os seus próprios filhos, de que forma podem melhorar a comunicação e aumentar-se a autoestima, permitir-lhes desenvolver competências relacionais. Porque se eu não pergunto ao meu filho, se não comunico com ele diariamente sobre as tarefas que ele foi desenvolvendo, sobre os seus problemas do dia a dia e não ajudo a arranjar estratégias para os resolver, a criança cresce, os problemas continuam, até vão aumentando. Mas será que ele vai ter as estratégias para negociar algumas situações do seu dia a dia?
se calhar talvez não, nós não somos todos iguais, cada caso é um caso. Mas esta questão da comunicação com os filhos é fundamental. O Access Draga tem alguma intervenção neste âmbito com grávidas, porque é o grupo que nós conseguimos ter mais próximo, não é? E que os pais estão mais sensibilizados para isto. Mas é um caminho, não é? Mas continuamos a trabalhar também nas escolas. Chegar aos pais nas escolas é mais difícil, porque o horário de trabalho também é muito extenso. Os pais trabalham muitas vezes das 7 da manhã até às 8 da noite. Não temos que compreender isto. E ter tempo para um filho exige que o pai ou a mãe chegue a casa e possa estar com o seu filho, que não tenha as tarefas do dia a dia para fazer, não é? Depois muitas vezes vêm os trabalhos de casa. E o stress aumenta. E quem ajuda estes pais a fazer esta gestão também é importante. E eu acho que os pais são a peça fundamental deste processo. Temos mesmo que trabalhar com eles. Ainda há muito a fazer, mas estamos a começar, não é? É um passinho de cada vez. Só começando, é que as coisas podem efetivamente mudar, obviamente. Eu aproveitava para perguntar aquela coisa. Peço de vez em quando desculpa pelas perguntas duplas, mas dada a extensão das respostas, acho que é mais fácil. Eu pedi à doutora para comentar aqui um bocadinho que estávamos a falar desta comunicação pai-filho. E se houve mudanças, ou mudanças, obviamente, eu creio que não era tão possível há 20 anos uma criança, um filho chegar a casa e dizer que está mal, se sente mal, a nível mental, se sente uma depressão, sente que diferenças é que há a nível de comunicação e o que é que ainda pode ser feito. Eu começava já por responder isso, depois passava por isso. Ok, nós aqui temos dois pontos de vista, não é? Porque, primeiro, antes de tudo, nós estamos numa geração sanduíches. Ou seja, nós temos famílias, não é? Portanto, pais, que estão a cuidar dos filhos e, ao mesmo tempo, a cuidar dos pais. Portanto, foram pais mais tarde. Portanto, a própria geração, neste momento, é diferente, não é? Nós tínhamos, há muitos anos atrás, os avós que cuidavam muito dos netos porque estavam em casa e, portanto, o papel dos avós era muito importante. Hoje temos os avós que ainda estão a trabalhar. Portanto, acaba por mudar muito a nível geracional. E isso faz também toda a diferença. É claro que os pais também trabalham imenso e o pouco tempo que têm também não é fácil gerir tudo isto. Por outro lado, hoje em dia a parte emocional, em Portugal pelo menos, não é? Porque se recuarmos muito, não é preciso recuar muito para percebermos que os filhos tratavam os pais por você, portanto havia um distanciamento emocional. Hoje isso não acontece. Portanto, há uma aproximação muito maior a nível emocional, é verdade. Por outro lado, alguns pais ainda vêm de uma geração que também não aprenderam ainda isto, e estão a aprender muitas das vezes até com os próprios filhos. Não é? Nós vínhamos de uma geração portuguesa em que não existia o abraço, o beijo, o gosto de ti. Não é? Portanto, nós estamos a fazer isto, portanto, é quase que um estudo longitudinal, não é? Estamos a progredir nesse sentido para ver essa aproximação que é fundamental. Como falou, isto era uma mudança de mulher. Exatamente. Eu só para fazer uma última pergunta aqui que estamos a falar. Eu sei que isto parece um bocado básico, e há muita gente que sabe isso, mas a verdade é que às vezes precisa de ser dito, precisa ser lembrado. Um jovem hoje, nomeadamente a partir dos 15 anos, entrando na fase adulta, sente que precisa de algum auxílio, precisa de algum tipo de acompanhamento. Vai ao Google e assusta-se com o que vê e acha que tem determinada sintoma ou determinada. Como é que um jovem hoje deve? Qual é o passo número 1? Deve recorrer diretamente a um psiquiatra? Deve recorrer à psicoterapia? Obviamente que há depois os reencaminhamentos naturais, mas qual deve ser o passo número 1 do jovem que quer procurar auxílio nesse sentido? Primeiro tem que falar com os pais, não é? É importantíssimo primeiro haver esta abertura com os pais, não seja por mais dizer que precisa de falar com alguém. Não tem obrigatoriamente que contar aos pais o que se passa, não é? Porque muitas vezes não tem essa vontade, mas tem que dizer que precisa de alguém. Não é? Portanto, reconhecer é o primeiro passo. O problema é que muitas vezes acaba por não ter esse reconhecimento. Depois, dependendo, isto lá está, depende muito de ou que depois não vão ter o devido apoio dos pais, não estão ligados, não compreendem. Um jovem que esteja mais isolado na relação inteira,
tem sempre a linha, não é? Tem sempre a escola, não é? Portanto, recorrer também à escola, os professores, os amigos, temos a linha, e depois, claro, recorrer aos centros de saúde também é importantíssimo, não é? E, portanto, essa será a primeira linha, não é? Porque, infelizmente, tal como o professor Dr. Miguel dizia, nós não temos muitos psicólogos na saúde ainda e, portanto, não dá para tudo e não dá para fazer um acompanhamento semanal, não é? E, portanto, depois, claro que isto depende um bocadinho também do nível socioeconómico, infelizmente é assim, e, portanto, acabamos por ter, mais uma vez, a saúde mental muito condicionada ao nível socioeconómico, infelizmente. Estamos de volta, parece que sim. Eu aproveitando, também já pegando na hora, também para não estarmos só aqui neste nosso monólogo, passar também aqui ao público. Eu relembro aquilo que foi acordado previamente, quem não fizer perguntas é expulso da sala imediatamente a seguir. Portanto, na altura de perguntar, não há luta disso, não, mas agora sério. Gostava que alguém obviamente também intervisse e fizesse a primeira questão. Eu vou passar só, porque acho que é mais fácil. Boa tarde a todos. Eu sou membro simpatizante da Iniciativa Liberal, mas a temática da saúde mental é uma das áreas que gosto de vir a conhecer por ódio. E posso cair na ideia de ser um pouco provocador naquilo que irei dizer a seguir, mas que isso pode ser um mote para se pensar o papel da psicologia, da psiquiatria no cumprimento dos jovens em concreto. De facto, vivemos numa cidade de pressas, em que hoje mais do que nunca é notório, através das telecomunicações, da informática, das redes sociais, tudo isso. Não há muito tempo se descobriu a máquina a vapor e o homem quereria exatamente arranjar forma de cair num sofá e estar a ver o seu filho descansadamente. Mas rapidamente descobre que não é a solução, então precisa de arranjar saídas para dispêndio de tempo, que chama lazer, mas não deixa de ser uma outra forma de exercício físico. Não é o exercício físico anterior que era posto no trabalho que executava, na construção da máquina, na agricultura, hoje é no ginásio ou nas caminhadas, temos a despender calorias porque deu conta que é um problema de saúde. Os jovens, como os adultos, nesta correria que vivemos, têm medos, têm ansiedade, todo um conjunto de nomes que a ciência cataloga. E nesta ideia de poder seguir a ser mal interpretado e em jeito, digamos, de desafio para a conversa, para a reflexão, não haverá uma ideia de que precisamos de frenar o impulso criativo nos jovens e não nos jovens, no sentido de tornar a sociedade mais moldável, mais controlável. Não estaremos a cair num exagero de catalogar cada pessoa com uma variante e essa variante ser entendida como este desvio como patológico, e isso servirá para classificar aquele indivíduo com alguma diferenciação. Isso pode pôr em causa, por exemplo, poderes instituídos, do ponto de vista da organização da sociedade. Não será que essa catalogação tem o perigo dos jovens deixarem de ter a irreverência da criatividade e estamos sistematicamente a encaminhá-los, por exemplo, na escola, com currículos, com mecanismos pedagógicos de orientação em que lhes dá pouca liberdade para pensar, refletir, à maneira dos gregos? O homem admira-se do homem, espanta-se, e é através do espanto que se moderniza no sentido do conhecimento, que vai descobrindo as verdades do mundo. Não queria malugar, mas basicamente esta provocação. Não será a psicologia mais um elemento que o César encontrou para frenar a vivacidade nietzschiana? Obrigado. Considerando a parte pedagógica extremamente exigente, não tirando isso, e claro que obriga a que os alunos sigam determinadas regras
e aprendizagens, não é? Porque estão estabelecidas e definidas. Quando falamos em doença mental, é a própria criança que já está a precisar de ajuda, o jovem. O nível de ansiedade impede-o de aprender. Ele quer se concentrar na sala de aula, mas não consegue. E isto, se não for trabalhado inicialmente, quer seja com psicoterapia, com acompanhamento, agrava-se. Por isso que hoje se fala tanto em ansiedade. Não é? Certamente que todos nós sabemos o que é estar ansioso, não é? Uma apresentação em público, um trabalho que temos que entregar, chegar a tempo ao trabalho de manhã, às vezes é uma ansiedade porque esta Braga está terrível, o trânsito. Tudo isto nos cria ansiedade, mas nós vamos gerindo. Não passa para a parte patológica. Quando a ansiedade interfere no nosso desempenho habitual, se eu de manhã apanho um trânsito terrível em Braga e não chego ao local de trabalho já ansiosa e não consigo desempenhar a minha função, aquela ansiedade está a interferir na minha atividade do dia a dia. Então, eu tenho que procurar ajuda. Muitas vezes não tenho que ser medicação, mas posso aprender algumas técnicas que me ajudem a controlar essa ansiedade para que isso não aumente e se torne patológico. Não estamos a catalogar, estamos a dizer que os nossos jovens hoje são crianças sensíveis, que vivem num stress muito grande, com horários muito rígidos, até porque têm muitas vezes atividades extras, não é? Mas somos diferentes, são mais sensíveis. Certamente que nós, na minha geração, quando havia um conflito, resolvíamos entre nós. Hoje, eles, muitas vezes, eu não estou a generalizar, mas em alguns casos, não sabem gerir este conflito. E isto cria alguns conflitos internos que não ficam resolvidos e que se vão manifestar mais à frente. Por isso, nós estamos a catalogar. É uma necessidade da nossa sociedade, daquilo que temos atualmente. É preciso mesmo intervir e terminar com este estigma, cada vez mais trabalhar a literacia e saúde mental para percebermos que uma ansiedade em níveis elevados impede uma pessoa de ter as suas funções normais. Temos que aceitar isto. É normal. Mas também há forma de tratamento. E aí é que entra, é importante pedir ajuda logo no início. Porque se um aluno na escola referir à professora que não consegue fazer uma apresentação porque fica extremamente ansioso e não sai palavra, este aluno vai ser trabalhar. Não vai ter zero. Vai ser trabalhar para conseguir fazer a sua apresentação. Porque se ele não verbalizar, vai ser interpretado como não quis fazer o trabalho. Isto é que é errado. Nós temos que trabalhar a nossa geração para verbalizar as suas emoções. Eu hoje estou triste. Eu hoje sinto-me incapaz de fazer isto. Mas eu amanhã vou conseguir. Isto é importante. Quando não permitimos às crianças dizerem que estão frustradas, que não gostam de algumas coisas, que preferem outras, isto sim. Isto é um pouquinho castrarmos os nossos meninos. Nós precisamos lhes dar liberdade de pensamento, que era aquilo que dizia. Eles têm liberdade de pensamento, mas essa liberdade tem que passar por isto, por eles poderem dizer: eu hoje apetece-me chorar. Podem até nem saber porquê, mas ter a liberdade de chorar. Não é dizer: olha, este menino não chora, menino não chora. Isto é errado. Vamos dar a liberdade de expressar os seus sentimentos. A pintura, a dança, a atenção plena, o mindfulness, que agora está muito em voga também em yoga, tudo isto são formas de expressar e formas de tratamento de algumas situações. Nós estamos a falar de patologias mais graves do foro da psiquiatria, não é? Mas é importante, vamos deixar os nossos meninos dizerem o que pensam, dizerem o que sentem. E quando as crianças forem capazes de dizer o que sentem em relação a elas próprias e aos outros, nós intervimos e ajudamos neste processo de relacionamento, que é fundamental. Por isso que esta questão da inteligência emocional, e não é só nas crianças e nos adultos, é fundamental. As empresas já valorizam mais o que é do que o que é. Porque o que é, à partida, está lá patente. Está no currículo académico. Mas o que é o desenvolvimento de cada um individual. Cada um vai identificar em si as áreas em que precisa de desenvolver para lá chegar. Nós não temos de trabalhar todas as áreas, nem naquelas que nós temos mais dificuldade. Isto é fundamental. Inteligência emocional, que agora se fala muito,
devia fazer parte do currículo escolar. Isso é que ele defende. Nós devíamos começar a ensinar aos nossos meninos estas estratégias. Percebermos de que forma eles vão lidar com as frustrações. Porque não sabem. E nós temos o dever, como adultos, de dar-lhes a liberdade dessa expressão. E aqui, como sociedade, é a nossa responsabilidade. Eu ia deixar esta questão mais para o fim, mas aproveito para perguntar e deixo à vontade. Acabam os três afetados a esta questão. Estamos a falar aqui da questão do desenvolvimento do que é em si, e daquilo que deve ser feito desde o início às crianças, dessa pedagogia ser incutida desde o início. Nós hoje temos as redes sociais. Eu presumo que qualquer um de nós vá hoje ao telemóvel e o meio de utilização é muito rápido, seja abaixo de uma hora. Há uns anos era uma coisa que íamos ao final do dia ou para ligar alguém, mas tornou-se uma coisa presente e constante. O que eu vos pergunto é, se isto fosse uma guerra, quem é que estaria a vencer? E depois, no fim, trazer um bocadinho aqui político ao tema, aproveito também para perguntar. Nós estamos a falar hoje, já algumas escolas estão a implementar a proibição do uso do telemóvel e recinto escolar. Vocês acham que isso pode ser importante e será importante para essa formação de desenvolvimento emocional? Ou se é forçar algo que devia ser, acima de tudo, orgânico? A pessoa está com o microfone, se quiser. Quer que eu responda o que eu acho do telemóvel? Acho que sim, deve ser por aí. Acho que sim. É engraçado, há um conjunto de estudos feitos com pessoas, não consigo situar o estudo, mas li ao algum tempo, era muito engraçado, porque o que os investigadores faziam era observavam casais e amigos em mesas e verificavam se eles usavam o telemóvel ou não durante as interações. E verificavam que as pessoas que utilizavam o telemóvel nas interações, num restaurante, etc., tinham menos satisfação relacional. É claro que é difícil a gente aqui perceber o que é causal. Se as pessoas usam um telemóvel porque estão menos satisfeitas nas suas relações, ou se o facto de usar um telemóvel faz com que as relações sejam menos satisfatórias, mas que havia uma correlação a ver. E, portanto, acho que, sobretudo nas idades mais precoces, faz todo o sentido que as crianças não usem o telemóvel, senão não interagem, quer dizer. E, portanto, estamos a facilitar. Há competências que são. Eu acho que há aqui várias coisas a acontecer. Há competências que as pessoas aprendem em contexto natural, se não houver fatores que criem dificuldade. A doença mental é multifatorial. Okay? Tem questões de natureza genética, biológica, ambiental, educativa. E nós podemos pensar nisto em termos de fatores, mais ou menos fatores de risco. Não é? A gente pode dizer assim, uma chapada nunca faz mal a ninguém. Não, eu próprio o vejo, quando era medo, foi pelas chapadas. É como dizer assim, fumar alguns cigarros também não faz mal nenhum. Não, fumar aumenta o risco. É claro que isto é sempre probabilístico. Não é? Vocês vão dizer assim, eu conheço o Sr. Joaquim que fumou toda a vida e que tem 85 anos e não lhe aconteceu nada. Pois é, mas quem fuma, sabe-se hoje, tem muito mais risco de ter doenças cardiorrespiratórias, cancro do pulmão, etc. Não é? E a associação é forte, não é? Quer dizer, agora, isto não significa que toda a gente que fuma vai ter cancro do pulmão. Também não significa que todos os miúdos que são batidos não são, como se diz hoje na gíria, resilientes. Alguns deles são resilientes. Apanham umas lambadas, desculpem a expressão, e mesmo assim aguentam-se. Há outros que não se aguentam. Ok? E portanto, nós temos que pensar que temos aqui que os percursos desenvolvimentares das pessoas ao longo das suas vidas são de natureza probabilística, nunca são determinadas, não é? Nós podemos ter, é por isso que a gente diz assim, e eduquei os meus filhos de maneira igual, eles são tão diferentes. Pois é, por exemplo, tem património genético, apesar de tudo com alguma diferença. E depois vão tendo experiências diferentes, não é? E as pessoas não são todas iguais. E, portanto, eu posso ter uma criança, por exemplo, deixem-me dar este exemplo relativamente simples, eu posso ter uma criança que é vítima de abuso, ok? E que se torna abusador, torna-se um bullying, ok? Torna-se um psicopata, se quiserem, ou se quiserem, sofre, para ser mais preciso na linguagem, vamos tê-lo mais tarde com uma perturbação antissocial, ok? Não tem valores morais, bate em toda a gente, é cruel com animais. Podemos ter um cenário destes, do ponto de vista desenvolvimental. Ou podemos ter o mesmo tipo de condições familiares e temos alguém que fica esmagado pelo abuso, ok? Que desenvolve uma perturbação da ansiedade social, que
se detesta a si próprio, não é? Que não sente segurança em nada do que faz. Portanto, nós não conseguimos determinar, conseguimos perceber o que é que são condições desenvolvimentais mais ou menos adequadas. Não é? É óbvio que um contexto de abuso físico ou emocional é um contexto altamente desfavorável para o desenvolvimento. Já agora, um contexto de pobreza é um contexto altamente disfuncional ao desenvolvimento. As pessoas pobres têm mais stress, há maior incidência de doenças mentais em pessoas mais pobres, ao contrário do que se diz que as coisas da doença mental são coisas de ricos. É mentira. Até nas doenças graves, até na esquizofrenia. Não é? Portanto, o contexto de desenvolvimento socioeconómico é um fator de risco, ou é um potencial fator de risco para o desenvolvimento de perturbações mentais. E eu não acho, que já agora respondendo à pergunta, já agora recomendo que se faça exercício, está associado também à saúde mental, o exercício. Não é? Está bastante bem demonstrado que há uma forte associação entre a prática do exercício físico e a saúde mental. Mas eu estou de acordo com as palavras da colega relativamente à questão aqui a questão de facto é onde é que são traçados os limiares do que é sofrimento aceitável, do que é sofrimento excessivo, não é? E portanto a questão aqui de facto está no sofrimento, não é? E na disfuncionalidade, no sofrimento e na disfuncionalidade. Por exemplo, dou um exemplo concreto. Todos nós vamos ter processos de luto na nossa vida, todos nós vamos perder gente, ou perdemos já gente importante para nós. O luto é uma coisa normal, okay? Mas há um conjunto de pessoas que desenvolvem luto patológico. O que é o luto patológico? É os sintomas de luto persistirem por muito, muito tempo e continuarem a ser muito limitativos. Okay? Se uma pessoa ao fim de 2 anos, por exemplo, mantém as roupas da pessoa dentro de casa como se a pessoa ainda existisse, se continua, estou a dar exemplos de sinais típicos do luto patológico, se continua a pôr o prato da pessoa que morreu, imagine, uma coisa deste género, isto é um sinal claro de luto patológico. Não é ao fim de 15 dias, é ao fim de 1 ano, okay? Ou ao fim de 1 ano e meio, ou ao fim de 5 anos. Estão a ver? E, portanto, nós podemos ter o mesmo tipo de emoções a aparecer num determinado contexto, que são emoções normativas, e num outro contexto são emoções patológicas, emoções e comportamentos, não é? E que precisam de tratamento. Não é? Eu, se me aparecer alguém que acabou por perder uma pessoa há 1 mês, por exemplo, não é? E que pede uma consulta, eu ouço a pessoa e tento compreender, mas pode até acontecer dizer a pessoa está num processo de luto normal, está a fazer tudo direito. Não é? Fica com o contacto se precisar, mas eu não acho que preciso de psicoterapia. Pode voltar a casa se achar que é útil, mas não preciso de psicoterapia. É diferente se a pessoa está num processo de luto, passado 2 ou 3 anos, e está paralisado no tempo. Portanto, a questão aqui de facto é grau de disfuncionalidade, grau de sofrimento. Muitas das perturbações do cotidiano, como a ansiedade e a depressão, têm a ver com estratégias mal adaptativas de regulação emocional. Curiosamente, o modo como as pessoas lidam com as emoções difíceis tende a produzir ainda mais disfuncionalidade. Então, há um efeito paradoxal em que eu lido com as emoções tentando evitá-las, tentando pará-las, e quanto mais faço isto, mais elas crescem, mais elas se tornam disfuncionais. Não sei se responder é um efeito paradoxal mesmo, na maior parte das perturbações da desregulação emocional, não é? Onde temos algumas perturbações da personalidade, temos a depressão, temos a ansiedade. Antes que o microfone comece, eu pedi à doutora aqui para completar o que estava a dizer, até porque eu sei que já temos que estar aqui um bocadinho atentos à aula, mas para completar o que o professor estava a dizer, e perguntar até que ponto é que o perfil social altera também os próprios nexos das pessoas. Voltando um bocadinho aos telemóveis nas escolas, eu por acaso não concordo, acho que não deveriam ser retirados os telemóveis, até porque o proibido é o mais apetecido e vai levar a algumas consequências nas crianças. Porquê? A escola muitas das vezes diz, a boca cheia, que não tem que educar. Quem tem que educar são os pais, não é? Então agora vão retirar os telemóveis e as crianças chegam a casa e continuam com o telemóvel. Que resultado é que isto vai ter? Portanto, tenho algumas dúvidas quanto a isso.
esta é a minha opinião, vale. Não é? Até porque eu também sou mãe, tenho 3 filhos e, portanto, de várias idades completamente diferentes e, portanto, sei perfeitamente aquilo que estou a dizer. Neste sentido, no meu papel de mãe, não é? Mais nesse sentido. Ou são educativos ou não são educativos. Não podem ser educativos por um lado e não ser por outro. Esta é a minha visão. Em relação... Estávamos a falar, o professor tinha comentado a questão de que as pessoas podem passar mesmo por experiências quase idênticas, mas não é assim para ter uma metodologia completamente diferente. E era também abordar uma linha certa mais patológica, ou seja, explicar de certa forma como é que nós nos podemos adaptar mais variados sintomas e perturbações e de forma é que eles perceberem que realmente eu posso estar numa família e ter as mesmas vivências que o meu irmão, depois acabar por ter traumas completamente diferentes. Ok. Isto vai muito em contra aquilo que eu utilizo muito em consultas. Eu uso uma terapia que se chama Terapia Cognitiva Comportamental, TCC. Já agora podem ler um bocadinho sobre ela, que vai ajudar imenso. E esta terapia explica exatamente isto. Não é? Nós somos aquilo que somos hoje a nível emocional devido às nossas vivências. Portanto, tudo aquilo que nós vivemos desde a barriga da mãe até hoje influenciou a pessoa que sou hoje. Todas as pessoas que usaram a minha vida também influenciaram de alguma forma, seja pais, familiares, amigos, namorados, todas essas pessoas de alguma forma também influenciaram a nível emocional. E depois temos os valores incutidos pela sociedade, pela cultura e pela família. Portanto, não somos isto, valores, pessoas, histórias. Por isso é que todos nós somos diferentes, não é? Todos. Não há ninguém que tenha isto exatamente igual a outra pessoa. Por isso é que os irmãos são diferentes. Porquê? Porque eu vou mais longe, costumo dizer que os próprios pais são diferentes. Um pai ou uma mãe que são pais aos 30 anos não são os mesmos pais aos 40. E, portanto, tudo isto faz com que a própria pessoa seja completamente igual a ela própria, só. Por isso é que nós passamos todos pela mesma situação, podemos passar pela mesma situação. Posso passar por uma situação de frustração, de melancolia, e o Fernando passar pela mesma situação e esta sua emoção ser diferente da minha. Porquê? Porque tem a ver com a inteligência emocional, a forma como aprendeu primeiro isto das emoções, a intensidade que aprendeu as emoções, a forma como aprendeu a gerir essas emoções, a resiliência que tem a essas emoções. Não é? E portanto é que é importante, e por isso volto a dizer, e comecei no início até por aí, não é? A inteligência emocional, por isso é que é importante desenvolvermos a inteligência emocional, porque ela capacita-nos realmente de forma a podermos enfrentar todos os medos da nossa vida, porque nós vamos ter medos, não é? Então, como a pessoa dizia, não o luto, ou outras situações, todos nós vamos ter medos exagerados, porque o medo não é de todo anormal, nós temos que sentir medo, é um mecanismo de defesa. Agora, deixa de ser normal quando ele condiciona. E, portanto, todos nós vamos ter frustrações que nos vão condicionar ao longo da vida, medos que nos vão condicionar ao longo da vida, e temos que aprender a enfrentar e saber de que forma é que podemos ultrapassar isto. Fernando, dá-me só, que a enfermeira precisa de sair. Eu queria fazer uma pergunta. Porque também já comentamos a doutora Virginia, já estamos habitados. Ia comentar só para comentar esta situação, nomeadamente dos telemóveis, se poderá ter um impacto positivo no desenvolvimento mental dos alunos, ou se poderemos cair na teoria do fruto proibido e acabamos um pouco na Tudo em excesso é prejudicial. Se houver uma regulação e se a criança perceber, porque o problema dos telemóveis, e eu compreendo, doutor, eu no intervalo, o que é que eu vejo? Eu vejo relacionamentos, vejo cada um com o seu telemóvel. Porque dentro da sala de aula não é? O problema é que cá fora não se estabelecem relações. E há partilhas de mensagem. O que escrevemos nem sempre é interpretado da mesma forma porque é lei. E o que está a acontecer é que as crianças estão a perder as interações saudáveis. E estão a perder competências relacionais. Se houver um trabalho de cabeça à mãe, há um trabalho em casa para que ele perceba que aquele objeto não substitui
os relacionamentos, as amizades. Eu permito que ele o leve, mas ele também sabe que tem limites e que os limites só para cumprir. Porque a escola também não exige que ele leve, porque agora muitas coisas são feitas por um telemóvel, não é? Mas há regras. E custa ser mãe, custa ser pai, custa dizer não, custa impor os limites. Mas sim, pusemos os limites e eles perceberem porquê, porque temos que lhes explicar qual é o impacto de não os cumprir, porque senão não percebem e vão pensar que é mais uma diretiva social, não é? É importante explicar porque. Eu mostrei nos estudos qual era o impacto. Ele compreendeu. A partir do momento em que ele percebeu qual é o impacto da tecnologia, não é só o telemóvel, os jogos também. Ele joga, tem um telemóvel, mas sabe que naqueles espaços não usa. Porque percebeu que aquilo vai ter impacto a nível cerebral. Ele próprio definiu que ora joga, ora está no telemóvel, ora não tem isso. Mas isso temos que explicar aos miúdos. Não é dizer, olha, não há telemóvel. Não. Vamos mostrar a evidência científica que o telemóvel é prejudicial nestes pontos. E porquê? E o que é que eles estão a perder com o telemóvel? Porque estão a perder a brincadeira. O brincar, que é fundamental. É na brincadeira que nós aprendemos a maior parte das nossas competências em criança. E desenvolvemos muitas capacidades. Explicando, sentando com eles, explicando. O restaurante, é verdade. Vê-se imensos restaurantes e os pais e os filhos. São os pais, são os adultos que têm que regular o comportamento, não é? Não são os filhos. Se os pais não tivessem o telemóvel, os filhos também não estariam com eles. Por isso, os adultos têm que repensar os seus comportamentos. Não vamos atribuir só a culpa à criança. Vamos nós, adultos, começar a rever o que é que nós fazemos. Porque os nossos filhos são a nossa imitação. Em muitos dos nossos comportamentos, muitas palavras até, que nós utilizamos, eles imitam. Por isso, se o nosso comportamento ditar uma vida saudável, o nosso filho vai ter uma vida saudável. Vai saber se relacionar com os outros. Isto é fundamental. Mas vamos explicar, não vale a pena dizer estás proibido. Eu viro Costa e ele sabe perfeitamente como me dar a volta se eu fizer isto. Sabe perfeitamente como ligar, até sabe mais do que eu no computador, não é? Controle parental nos telemóveis, esqueçam. Não vale a pena. Mas vale a pena explicar-lhes quais são as consequências dos seus atos. Isso sim. E aí temos mudança comportamental. Como percebem? Isto é que é importante. Não sou contra, porque mas tem que haver regulação, claro que sim. Tem que haver isso. Posso acrescentar qualquer coisa? Já agora deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, que é... Mas esteja à vontade. Não quero que fique em stress. Não fica presa. Não fica presa no parque. Não, só para dizer muito rapidamente. Eu dei a minha opinião, está bem? Não, mas é que eu acho que isto é muito importante. É que eu acho que isto não deve ser matéria de opinião. Isto deve ser matéria de estudo. Okay? Eu não sei se há estudos, por acaso é uma matéria que eu não conheço. Não sei se há estudos, mas é fácil de fazer estudos que gostam. É muito fácil. É arranjar duas escolas relativamente equivalentes, fazer a medida numa durante um ano e fazer na outra e avaliar. Nós temos instrumentos para fazer isto. As relações sociais melhoram, os miúdos estão mais satisfeitos, há menos bullying, porque é uma preocupação, o bullying, não é? O ciberbullying é uma preocupação, é dramático. Então agora com as ferramentas de inteligência artificial, desculpem, é dramático. No outro dia eu vi uma história passada a algures em Espanha, que fotografias de miúdas nuas foram colocadas a circular fake. Ok? De miúdas da população. Pegam na fotografia e metem o corpo. Está bem? Completamente bem feito. E, portanto, começaram a circular, as miúdas chegaram ao casa e disseram: "Pai, isto é mentira. Está a circular isto." Agora, imaginem o impacto que foi uma adolescente. Um lugar de circular. Isto não existia antes, não é? Portanto, eu acho, é assim, a minha intuição diz-me que para os meus mais pequenos, pelo menos, devia ser proibido. Está bem? Eu não impedia que levasse para a escola, mas chega à escola, entrega e no intervalo não há telemóvel. Está bem? Esta é a minha impressão. Mas é a minha impressão. Eu não acho que estas medidas devem ser tomadas com base na impressão, que é uma coisa que a gente faz muito e que depois é muito suscetível, não só a opiniões, como a valores políticos de direita ou de esquerda. Ok? E que eu acho que é péssimo. Porque grande parte das questões que nós andamos a debater tem resposta científica, a forma de estudar cientificamente. E, portanto, nós deveríamos confiar na ciência. Se é possível estudar os problemas de um modo científico, avaliá-los
nós devemos confiar na ciência para nos dar as respostas e depois os políticos decidem. Mas fazer cavalos de batalha em torno de tópicos só porque dá jeito do ponto de vista político, para mim parece um erro desastroso. Enfim, e um desastre para o futuro, se quer. É uma coisa que se observa muito. É claro que nós temos questões de natureza valorativa, eu admito que sim, e aí, pronto, não é suscetível, os valores não são suscetíveis de tomada de decisão científica, digamos assim, não é? Mas há outras questões como esta que é possível estudar cientificamente. Portanto, implementem esses estudos, não é muito caro fazer um estudo destes, não é? Com duas experiências de piloto, duas escolas equivalentes, proibir numa, não proibir na outra, ver o que é que acontece em cada uma delas. Se é que deve haver imensos estudos sobre isto lá fora, imagino eu. Por exemplo, há imensos estudos sobre os videojogos violentos aumentarem a propensão para a violência. Isto está demonstradíssimo, não há grandes dúvidas sobre isto. Ó, Fernando, está ali um. Está bem, antes de mais gostaria de cumprimentar toda a gente e fazer pela partilha. Gostaria de fazer uma pergunta pragmática, que é o seguinte: ouvi muitos problemas a serem apontados, ouvi algumas soluções a serem propostas. Eu achei piada ao nível inglês, mas acho que é uma coisa que no curto médio prazo aqui em Portugal seria um pouco impossível de implementar. E agora tivemos esta sugestão dos estudos, embora eu acho que isso é um bocado mais académico. Eu gostaria de saber, pronto, porque eu sou engenheiro, eu trabalho muito com pessoas no campo, gosto muito de ver quais é que são os problemas do campo, para que nos departamentos de engenharia eu saiba o que é que eu tenho que fazer para que o trabalho das pessoas que estão na fábrica seja mais eficiente, seja melhor. E eu gostaria de saber de que modo é que a iniciativa liberal pode ajudar a resolver alguns dos problemas que foram apontados aqui, como por exemplo em relação à farmacologia. Eu posso dizer que eu já trouxe períodos mais difíceis na minha vida e nunca me passou pela cabeça procurar ajuda. Eu ainda hoje em dia se calhar pensava duas vezes, porque os casos que eu conheço são corridos automaticamente a fármacos. Eu durante, por exemplo, a minha vida académica, eu tenho 27 anos, não acho que sou assim tão velho, eu raramente soube que tinha apoio psicológico ao meu dispor. Na minha escola, por exemplo, eu ouvi vagamente falar de um psicólogo da escola, mas nunca fui contactado por ele. Nas consultas de pediatria que fui tendo ao longo da minha infância, não é? Psicologia nunca foi um problema. Nunca tive uma consulta de psicologia, ou seja, há aqui algumas alterações estruturais que nós conseguimos perceber que são necessárias fazer e que foram problemas apontados por vocês, mas nós gostaríamos de saber como é que nós podemos ajudar, porque nós não estamos no terreno, nós não somos psicólogos, nós já não andamos na escola, nós não sabemos muito bem qual é que é o estado das coisas, pelo menos eu não conheço, e gostaria de saber, então, como é que nós podemos ajudar. Você está a perguntar. Desculpa eu estar a rir, mas estou a rir porque a sua pergunta é impossível responder. Só falta perguntar como é que fazemos um mundo melhor, eu não sei. Se soubesse. Enfim, tenho algumas ideias, mas são as minhas ideias. Não, eu acho que. Eu discordo quando diz que é utópico criar um modelo parecido com o modelo inglês. Eu acho que nós devemos caminhar para aí, demonstrando empiricamente que isto permite ter ganhos financeiros. Ok? Portanto, que o sistema se pagaria a si próprio. Percebe? Portanto, não acho que seja impossível implementar. Acho que é engraçado porque, sabe, eu ouvi uma história uma vez contada sobre o modelo inglês, que é uma história muito engraçada, que foi este senhor que eu acabei de dizer, que se chama Layard, que é o tal economista da London School of Economics. Depois de ter feito este estudo, encontrou-se por acaso com um psicólogo famoso inglês que se chama David Clark e perguntou-lhe, diz que estava na fila do chá, foi esta a história que contaram, estavam a tomar um chá, estavam na fila do chá, e ele perguntou ao David Clark: você sabe como aumentar a felicidade das pessoas? E o David Clark diz: eu tenho algumas ideias sobre isso. E o Layard tinha ligações ao primeiro-ministro da altura e, portanto, tinha ligações estreitas ao poder, e a implementação do modelo começa aqui. Okay?
Portanto, é preciso vontade política para o fazer. E não basta dizer, porque eu às vezes ouço dizer, é preciso recursos em todo lado. Eu sei que é preciso recursos em todo lado, mas é preciso pensar que tipo de modelo é que nós queremos em Portugal para lidar com as dificuldades de saúde mental. Esta é que é a questão. Que modelo é que nós vamos ter? Não é? E, portanto, se há respostas, se há outros modelos estudados, nós podemos fazer estudos piloto em que verificamos. Sabe uma coisa engraçada? Eu uma vez submeti à FCT um estudo piloto feito na região de Braga para imitar um modelo inglês, pedindo financiamento para fazer o estudo, já há uns anos atrás, em 2 centros de saúde. Tinha falado com um colega psiquiatra, tinha falado com colegas de economia para podermos fazer a avaliação económica de que ganhos é que havia com a implementação do modelo, e infelizmente os avaliadores disseram que este estudo pode ser muito relevante para Portugal, não é original, e foi chumbado. E, portanto, a gente não teve oportunidade de ensaiar, não é original em termos científicos, porque já se sabia lá fora como é que era, não é? E, portanto, por exemplo, este estudo, nós pretendíamos iniciar este, não estou por dinheiro à iniciativa liberal, que fica absolutamente claro, mas nós fazemos este estudo com 250 mil euros, percebe? Íamos fazer este estudo em 2 centros de saúde da região de Braga, para poder documentar os efeitos que decorriam de implementarmos um modelo semelhante ao modelo inglês. Portanto, não acho que seja impossível, acho que é possível. Como é que um partido pode ajudar? Eu acho que um partido pode ajudar fazendo mais coisas destas, facilitando a literacia e saúde mental. Acho que é muito importante as pessoas, porque nós temos uma particularidade curiosa. As pessoas, como é que eu vou dizer isto de uma forma fácil? Nós desde muito cedo aprendemos a interpretar o comportamento dos outros e o nosso. Chama-se teoria da mente, é isto. Okay? E é uma coisa que é aprendida muito cedo, a perceber quais são as intenções do outro, a perceber o que é que o outro está a pensar e a sentir. Okay? E, portanto, num certo sentido, nós somos experts no comportamento humano. Okay? Eu costumo dar o exemplo, que é um exemplo que é uma coisa engraçada, que é nós formamos as primeiras impressões de outra pessoa. Se gostamos da pessoa ou não gostamos, se podemos confiar nela ou não, em 0,1 segundos. Ok? Portanto, já foi. Ok? É claro que a gente nem se apercebe. Depois justifica a posterior. Esta pessoa é simpática, mas a impressão é formada em 0,1 segundos. Já viu o que é 0,1 segundos, não é? Há estudos em psicologia social que mostram isso de um modo muito claro. E, portanto, nós somos peritos, num certo sentido, em comportamento humano, e, portanto, interpretamos o nosso comportamento, interpretamos o comportamento dos outros, e, portanto, achamos que podemos fazer a mesma coisa com o comportamento, com a doença mental. Não é? E dizemos, onde deprimido, vamos a uma festa. Não é? Porquê é que não vais a uma festa? Estás tão sozinho aqui, vai, diverte. Não é? E depois a pessoa não vai, nós ficamos chateados. Ou pior que isso, a pessoa vai e não é mais deprimida. Ok? E, portanto, isto não quer dizer que dar conselhos seja uma coisa necessariamente má, mas quando as pessoas... Eu quando estou em trabalho, a fazer trabalho com alguém, uma das coisas que eu me pergunto sistematicamente, quando faço alguma pergunta, ou quando faço alguma sugestão, é se isto é novidade para a pessoa. E isto é um indicador muito interessante no trabalho terapêutico. Ou seja, isto se calhar é muito relevante, mas de qualquer modo eu vou partilhar convosco. Que é, eu fico muito contente quando alguém diz assim, que engraçado, nunca pensei nisso. Ok? Se a pessoa me diz assim, não, marido, estamos sempre a dizer a mesma coisa, eu pensei, pronto, já estou no caminho errado. Ok? Porque é que se o marido diz isto, qual é a diferença que vai fazer eu dizer? Ok? Ou eu perguntar. E, portanto, o trabalho psicoterapêutico é muito estar de fora do jogo relacional. Eu estou de fora. Sou parte não interessada no jogo relacional. Faz sentido isto? Portanto, é alguém que está de fora. Eu não tenho interesse nenhum, num certo sentido, na vida da pessoa. Enquanto que eu estou com uma pessoa ao meu lado, por exemplo, eu como psicólogo, ter alguém da família deprimido, eu cometo os mesmos erros que comete. Se não me regular com cuidado, se eu não tiver cuidado com as coisas que faço, eu cometo os mesmos erros que vocês cometem. E de repente estou a estigmatizar a pessoa, a dar a entender que tu não queres ficar melhor. Faz sentido isto? Porquê? Porque faz parte da natureza humana. Ok? Aliás, nós na depressão temos um padrão muito engraçado do ponto de vista relacional, que é quando alguém está deprimido, os outros ajudam,
aumentam o suporte. Okay? Isto é uma resposta típica quando existe alguém deprimido. E passado algum tempo retiram o suporte, porque perdem a paixão. Okay? Perdem a paciência. Isso torna-se altamente aversivo para a pessoa, que se sente rejeitada. Okay? Portanto, os processos são iguais, não interessa se é engenheiro, se é psicólogo. É claro que eu consigo, provavelmente com mais facilidade, pensar assim: o que é que eu estou a dizer? Não é? Mas se calhar você também consegue, com alguma sensibilidade interpessoal, não é? Se refletir sobre o que é que está a fazer. E, portanto, nesse sentido, a literacia em saúde mental ajuda a percebermos, não é? Por exemplo, não adianta nada, há coisa que nós sabemos com toda a clareza, toneladas e toneladas de estudos, é: ninguém muda sendo criticado. Não adianta. A gente criticar alguém. Zero. Ok? Tem efeito zero, bem pelo contrário, tem efeito de criar resistência. Ok? Bom, mas a noite vai longa. Eu estou assim tranquilo e vou-vos dizer porquê. Porque eu tenho um jantar no Porto às 9h30. Portanto, posso ficar aqui às 9h15. Mas acho que será o autor. Esse contributo é importantíssimo e há coisas que não dá para abordar em meia hora ou uma hora. Portanto, era muito importante também abordar essa questão até de uma vertente mais prática. Já ouvi. Portanto, é nesse sentido, obviamente que já estamos aqui depois um bocadinho fora da hora, o que é bom sinal significa que há muito para falar ainda de saúde mental. Existe talvez, até como muitas outras coisas que vão ser implementadas, existe talvez um ponto de partida, mas estamos mais vezes juntos, jovens, precisamos falar sobre isto, como se fosse uma visão de pé, ou no braço. A verdade é que é isso, é uma parte do corpo tão mais importante que o resto. É inumérico, não é? É Já estava a falar demais? Não. É num certo sentido, mas não é novo, não é? Porque vejo que as nossas relações, os nossos comportamentos, portanto, é mais complexo. Nesse sentido, agradeço obviamente a quem já está presente, já teve que ir por compromissos profissionais, mas neste caso também aqui ao professor Miguel Gonçalves e acima de tudo a quem esteve aqui presente hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.